O que realmente destrói quem tentou te ferir não é a vingança, é a sua indiferença. Pouca gente entende o impacto psicológico de ser tratado como se nunca tivesse existido. Mas quem já viveu isso sabe. O silêncio dói mais do que qualquer grito. E é por isso que aquelas pessoas que te machucaram esperam ver você no chão, reagindo com raiva, chorando, implorando, perdendo o controle É exatamente isso que elas querem, uma reação. Porque a sua reação entrega poder. Mas existe algo infinitamente mais devastador. Ignorar com elegância, com postura, com superioridade. Quando você não entra no jogo, quando simplesmente se recusa a revidar, você envia a mensagem mais forte que existe. Você nunca teve controle sobre mim. Pense nisso. A força de seguir em frente como se nada tivesse acontecido, sem indiretas, sem escândalos, sem drama desnecessário. A sua ausência se torna o castigo mais duro. A sua paz vira a maior humilhação para quem tentou te destruir. Quem te feriu queria ser o centro da sua dor. Mas o que encontra é o seu silêncio. Um silêncio que pesa, que corrói, que desmonta qualquer tentativa de manipulação. E neste vídeo, eu vou te mostrar por que essa postura aparentemente calma é, na verdade, a forma mais brutal de poder emocional. Vou te mostrar como o silêncio, somado ao autocontrole, quebra o ego de quem jurava que tinha domínio sobre você. Prepare-se. O que você está prestes a aprender não é vingança. É algo muito maior, é a arte estoica de vencer sem se sujar. Os antigos estoicos descobriram há milhares de anos algo que a psicologia moderna só conseguiu comprovar recentemente. Quem controla a própria reação controla o jogo. Epicteto, um dos maiores mestres da filosofia, dizia algo que resume tudo o que você está prestes a aprender. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essa é a verdade que desmonta manipuladores, narcisistas e qualquer pessoa que tentou te atingir emocionalmente. Porque enquanto eles esperavam te ver quebrado, você aparece calmo. Enquanto esperavam caos, você responde com paz. Enquanto queriam guerra, você entrega silêncio. E esse silêncio não é fraqueza, é estratégia, é autocontrole, é domínio absoluto sobre si mesmo. No vídeo de hoje você vai entender passo a passo as atitudes silenciosas, elegantes e devastadoras que fazem qualquer pessoa perceber que nunca teve poder sobre você. Não se trata de vingança, não se trata de ser frio. É sobre não permitir que ninguém tenha acesso ao seu emocional sem permissão. Vamos mergulhar agora nas lições estoicas, aquelas que revelam por que sua ausência, seu desprezo e sua evolução são as armas mais implacáveis contra quem tentou te ferir. 1. A indiferença destrói mais do que 1000 palavras. A primeira verdade que você precisa entender é que as pessoas que tentaram te ferir não querem apenas causar dor. Elas querem ver a sua reação. Querem assistir você perdendo o controle. Querem sentir que tem algum tipo de influência sobre seu emocional. Elas se alimentam da sua instabilidade. Porque cada explosão sua é um lembrete de que elas ainda conseguem te afetar. E é justamente por isso que a indiferença é tão devastadora. A indiferença é a habilidade silenciosa de não permitir que alguém toque no seu equilíbrio interno. Não é orgulho, não é frieza gratuita. É consciência, é maturidade emocional. É a certeza profunda de que ninguém merece o poder de ditar o seu estado mental. Quando você ignora provocações e se mantém firme, você envia um golpe invisível e fatal. Você não tem acesso à minha energia. Esse tipo de mensagem não precisa de palavras. Ela é transmitida pela sua calma, pelo seu silêncio, pela sua ausência. Pense em alguém que vive esperando a sua explosão, que provoca, cutuca, pressiona, porque quer ver você perder o eixo, para que essa pessoa se sinta importante. Agora imagine você não caindo mais nessa armadilha. Você não discute. Você não justifica. Você não responde. Você não se altera. Você simplesmente não entrega nada. Esse nada corrói. Esse nada incomoda. Esse nada é uma sentença silenciosa. A pessoa percebe que perdeu o controle que achava que tinha. Percebe que não consegue mexer com você como antes. E isso destrói o ego dela por dentro. Porque o manipulador não teme o confronto. Ele teme o desinteresse. Ele teme ser apagado da sua mente. Ele teme não ter mais impacto nenhum. A indiferença é, portanto, uma arma sutil, limpa e extremamente poderosa. Ela corta o vínculo emocional, neutraliza o agressor e coloca você acima do conflito.
É a primeira lição dos estoicos porque ensina algo fundamental. Você não deve reagir ao que não é digno da sua reação. 2. Quem te fere quer ser importante. Negar. Isso é o verdadeiro castigo. Existe uma verdade sobre pessoas que ferem, manipulam e humilham que quase ninguém percebe. Elas querem ser importantes para você, mesmo que a importância venha da dor, mesmo que o impacto seja negativo. O que elas realmente buscam é sentir que têm poder suficiente para te abalar. Não se trata apenas de te machucar, é sobre controle. É sobre influência. É sobre alimentar o próprio ego com a sua reação. É por isso que elas observam você com tanta atenção. Cada expressão no seu rosto, cada mudança no seu comportamento, cada suspensão na sua voz. Elas procuram sinais. Sinais de que o golpe funcionou. Quando você demonstra tristeza, elas ganham combustível. Quando você discute, elas se sentem no comando. Quando você tenta se explicar, elas acreditam que conquistaram espaço dentro de você. É assim que a dinâmica tóxica se mantém viva. Mas quando você não reage, quando simplesmente se afasta, quando segue a vida sem sequer justificar sua partida, quando o seu silêncio diz tudo o que as palavras não precisam dizer, a queda emocional do manipulador é inevitável. Porque o que essas pessoas realmente querem, mesmo que neguem, é validação. Querem saber que te marcaram. Querem acreditar que deixaram cicatrizes. E aí está a beleza da filosofia estoica. O maior castigo para quem tentou te destruir é perceber que não teve importância alguma. Esse sentimento corrói por dentro, porque não existe justificativa, não existe consolo e não existe resposta. É um vazio que ecoa, é um silêncio que dói, é um espelho quebrado onde essa pessoa vê, finalmente, que não é tão grande quanto imaginava. Lembre-se, o ódio ainda conecta, a raiva ainda alimenta o vínculo, a vingança ainda te mantém preso ao agressor. Mas a indiferença é a anulação total. É como apagar uma chama retirando o oxigênio. É como arrancar a única coisa que o manipulador realmente queria: relevância. E quando você segue em frente sem olhar para trás, ele enfrenta sozinho uma verdade implacável. Ele nunca teve o poder que pensava ter. 3. Sua ausência. Grita mais alto do que qualquer confronto. Existe algo muito mais poderoso do que discutir, responder ou tentar se defender. Simplesmente desaparecer. Quando alguém te trai, te desrespeita ou te humilha, essa pessoa espera uma coisa: reação. Quer ver você transtornado, buscando justificativas, gritando, implorando, se explicando. Quer assistir ao seu caos emocional, como se fosse um espetáculo onde ela é a plateia e você, o ator. O agressor precisa dessa cena para se sentir forte, para se sentir importante, para alimentar o próprio ego. Mas quando você não entra no jogo, quando recusa o papel que esperavam que você interpretasse, quando você escolhe o silêncio absoluto e a ausência, você quebra todo o roteiro. Imagine a cena. Alguém tenta te ferir, provoca você, busca seu desgaste emocional e você não responde. Você não grita, não discute, não justifica, não devolve o golpe. Você simplesmente some. Você segue sua vida com dignidade, em silêncio e sem precisar provar nada. Esse vazio é o pior pesadelo de quem tentou te manipular. Porque enquanto o confronto ainda permite diálogo, defesa e até justificativas, a ausência não dá espaço para nada. Não há resposta, não há defesa, não há justificativa. Só sobra para o manipulador a própria consciência e o próprio vazio. Marco Aurélio sabia disso quando escreveu: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. E não ser como o seu inimigo significa exatamente isso: não reagir, não brigar, não se rebaixar ao nível de quem tentou te ferir. Significa tirar do outro aquilo que mais importa: atenção, controle e poder sobre você. A sua ausência cria um eco invisível, uma força silenciosa que grita mais alto do que qualquer palavra ou confronto. Um eco que repete para o outro: você não tem mais acesso à minha vida. Você nunca teve controle sobre mim. E o efeito disso cresce com o tempo. O que começa como desprezo se transforma em dúvida. A dúvida se transforma em incômodo. O incômodo se transforma em frustração. A frustração eventualmente se transforma em arrependimento profundo. O que era uma tentativa de destruir você se volta contra quem tentou. Porque nada corrói mais o ego de quem tentou te derrubar do que perceber: a sua ausência não é medo, não é tristeza. Não é ressentimento, é poder, evolução e liberdade. Enquanto eles esperavam guerra, encontraram o nada.
E no nada nasce o desespero. A sua ausência se torna uma mensagem devastadora. Você não precisa provar nada. Você não precisa se explicar. Você não precisa responder. Você simplesmente existe. E isso é mais do que qualquer vingança poderia ser. O silêncio se transforma em uma arma invisível, mas letal. Ele mostra ao manipulador que o verdadeiro controle nunca esteve em suas mãos. Que o seu poder sobre você era uma ilusão. E quando a pessoa percebe isso, nada mais a conforta. Nada mais a valida. Nada mais a salva da própria impotência diante de alguém que simplesmente escolheu seguir em frente com força, calma e dignidade. 4. O seu sucesso é a humilhação definitiva. Enquanto quem tentou te ferir esperava sua queda, você faz exatamente o oposto. Cresce, evolui e se fortalece. O manipulador acreditava que cada ataque, cada provocação, cada tentativa de te derrubar seria suficiente para te enfraquecer. Mas você se ergue, mais forte, mais calmo, mais feliz. E isso é a humilhação mais devastadora que ele pode experimentar. O seu sucesso não precisa de aplausos, não precisa de justificativas, não precisa de confrontos. Ele grita silenciosamente: você falhou ao tentar me destruir. Cada conquista, cada vitória pessoal, cada passo dado em direção à sua evolução é um lembrete silencioso do poder que você mantém sobre si mesmo. Enquanto o outro esperava que você se perdesse na raiva, na frustração ou na dor, você transforma cada desafio em combustível. Você transforma cada tentativa de ataque em aprendizado, força e paz. E a pior parte para quem tentou te ferir? Você não dá nenhuma satisfação. Você não explica nada. Você apenas existe. E isso é mais mortal do que qualquer vingança planejada. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. E o que você está fazendo é exatamente isso. Vencer sem revidar, crescer sem discutir, prosperar sem se justificar. O sucesso se torna uma arma invisível, silenciosa, implacável. Enquanto eles esperavam sua derrota, encontram sua felicidade. Enquanto esperavam controle, encontram liberdade. Enquanto esperavam sofrimento, encontram paz. E no fundo, nada destrói mais o ego do que ver quem tentou te derrubar florescer sem precisar de vingança. Nada humilha mais do que assistir impotente à sua evolução e à sua serenidade. O seu sucesso é o grito silencioso que anuncia: você nunca teve poder sobre mim. E agora veja como eu prospero sem você. 5. O desprezo é uma arma invisível e imbatível. Raiva ainda cria vínculo. Ódio ainda mantém alguma conexão. Mas o desprezo absoluto anula qualquer vínculo. E é a forma mais silenciosa de destruir quem tentou te ferir. Quando você trata alguém como se essa pessoa nunca tivesse feito parte da sua história, você entrega o golpe mais duro sem dizer uma palavra. O manipulador não quer ser odiado. Ele não deseja o seu ódio. Ele quer ser lembrado. E o que você oferece é esquecimento. É a negação total de importância. É o apagamento silencioso. É mostrar que no seu mundo essa pessoa não ocupa mais lugar algum. Epicteto já dizia: o mal não deve ser combatido com gritos, mas com silêncio. O desprezo não precisa de explicação, não precisa de justificativa, não precisa de confronto. Ele fala por si só. E o impacto psicológico é devastador. Quem buscava poder sobre você percebe que não deixou nenhuma marca, nenhum efeito, nenhuma influência. Enquanto eles aguardavam ver sua raiva, seu desespero ou seu sofrimento, recebem apenas o vazio. E o vazio corrói mais do que qualquer palavra, mais do que qualquer discussão, mais do que qualquer vingança. Essa é a arma que poucos dominam. O desprezo é a arte de se preservar, de crescer e de se libertar, enquanto o outro é obrigado a enfrentar a própria impotência. É a prova final de que ninguém jamais terá controle sobre você. 6. O autocontrole é a forma suprema de poder. Quem tentou te ferir queria uma coisa: ver você desmoronar. Queriam que você reagisse com raiva, desespero, pedidos de explicação ou tentativas de provar algo. Eles precisavam do seu desequilíbrio para se sentir importantes, para alimentar o próprio ego. Mas quando você responde com calma, frieza e elegância, tudo muda. O controle sai das mãos do agressor e volta para você. Você demonstra algo que poucas pessoas têm: domínio absoluto sobre si mesmo. Autocontrole não é passividade. Autocontrole é força, é poder, é sabedoria prática. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. E isso significa que enquanto o outro acreditava que tinha controle sobre você, na verdade, era apenas uma ilusão.
Quando você domina suas emoções, quando você mantém a serenidade em meio ao caos, você mostra que o poder nunca esteve nas mãos deles. Esteve sempre em você. A frieza calculada, a calma estratégica, a elegância em seguir em frente sem drama. Tudo isso é destruidor, porque deixa claro que eles nunca tiveram a força que achavam ter. E o mais cruel, não há nada que eles possam fazer para recuperar o controle. O autocontrole é silencioso, invisível, mas devastador. É a manifestação do poder verdadeiro. Aquele que não precisa de escândalo, vingança ou confronto para existir. 7. Ausência. Sem explicações é a tortura silenciosa. Discutir, brigar ou tentar se justificar ainda dá ao outro alguma chance de controle. Quando você argumenta, responde ou busca explicação, mantém algum vínculo, ainda que mínimo. Mas a ausência absoluta, o desaparecimento sem despedidas, sem justificativas, sem explicações, isso é tortura silenciosa. Quem tentou te ferir esperava a reação. Queriam que você se desgastasse emocionalmente, que respondesse, que implorasse ou que se justificasse. Mas quando você simplesmente some, o controle escapa das mãos deles. Eles não têm como reagir, não têm como manipular, não têm nada a explorar. Sêneca já alertava: não discuta com tolos. Suas palavras são armadilhas para sua dignidade. A ausência com classe deixa o outro sozinho com os próprios erros. O que parecia uma vitória para ele se transforma numa prisão mental. Ele se torna seu próprio carcereiro, preso à consciência de que falhou, de que não teve poder, de que não deixou marca alguma, e o tempo se encarrega do resto. No início, o agressor pode até zombar do seu silêncio, achar que venceu. Mas com os dias, semanas e meses, o incômodo se transforma em dúvida. A dúvida se transforma em culpa. A culpa se transforma em arrependimento irreversível. Marco Aurélio escreveu: o tempo é como um rio. Se você esperar tempo suficiente, verá passar o corpo do seu inimigo. Você não precisa fazer nada. A paciência é a semente, o tempo faz a colheita. A ausência sem explicações é, portanto, a forma mais refinada e devastadora de mostrar a alguém que ele nunca teve poder sobre você. Enquanto ele esperava caos, encontra silêncio. Enquanto esperava controle, encontra liberdade. Enquanto esperava dor, encontra paz. E isso, no fim, é a vitória mais completa que existe. Não busque vingança. Não corra atrás de quem tentou te machucar. A verdadeira vitória não está em ferir, gritar ou se justificar. Ela está em seguir em frente com dignidade, em silêncio e com paz interior. Quem tentou te derrubar esperava caos, sofrimento e reação. Mas o que vai receber é muito pior: a constatação de que nunca teve importância alguma. Enquanto eles ainda se prendem ao passado, você cresce, evolui e floresce. Você se torna inatingível, não pela força física, não pela agressão, mas pelo domínio absoluto sobre si mesmo. A pessoa forte não grita. Ela não precisa de aplausos nem de reconhecimento. Ela simplesmente escolhe não olhar para trás. Ela não reage, não explica, não se vinga. Ela segue adiante, construindo uma vida melhor, mais plena e mais feliz. Marco Aurélio, Epicteto e todos os grandes mestres estoicos nos ensinaram que o verdadeiro poder reside na autoconsciência, na serenidade e na indiferença estratégica. Quando você domina sua mente, nada externo pode destruí-lo. Quando você escolhe o silêncio em vez do drama, você transforma a ausência em uma arma. Quando você evolui enquanto eles esperavam sua queda, você aplica a punição mais devastadora: a certeza de que nunca tiveram controle sobre você. E lembre-se, o silêncio é a arma mais poderosa que existe. O desprezo não precisa ser dito, apenas vivido. A evolução silenciosa é a vitória que ninguém pode tirar de você. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, deixe seu like para fortalecer este canal e nos ajudar a levar essas lições a mais pessoas. Se você ficou até aqui, comente a palavra superação. Quero saber que você absorveu essa força estoica. E não saia sem conferir os vídeos recomendados que eu deixei aqui. Eles vão fortalecer ainda mais sua mente, sua disciplina e seu poder emocional. Lembre-se sempre: quem tenta te destruir só tem poder enquanto você permite. Escolha o silêncio, escolha a paz, escolha a vitória silenciosa.